Eu agradeço a Deus também por esse privilégio que temos, por esse recurso que temos de poder transmitir a palavra. E também, não sei quem desenhou esse quadro que vocês estão vendo aí, mas ele me chamou muita atenção, porque ali a gente pode ver o semblante das pessoas, talvez você possa aí acompanhar, e também dá para ver ali a imagem, não sabemos exatamente se ele seria dessa forma, do nosso Senhor Jesus Cristo ali proclamando a palavra, fazendo ali, naquele momento, o seu Sermão do Monte. Mas antes de darmos início à leitura do texto, vamos mais uma vez orar, para que Deus possa nos dirigir nesse momento na sua palavra. Pai, nós te agradecemos por esse instante de pregação da tua palavra, que o Senhor possa, ó Deus, nos usar grandemente para transmitir a tua palavra, quanto também para recebê-la. Que todos nós, ó Deus, tanto nós aqui no culto, quanto a mim, quanto aos que estão nos lares, possam ser, ó Deus, tremendamente impactados pela tua palavra. Que o Espírito Santo, ó Deus, faça morada em nós e transforme as nossas vidas, ó Deus, para que a gente possa buscar essa simplicidade de Jesus Cristo, esse caráter do Mestre, ó Deus, e viver esse tema que estamos aqui já há algumas semanas pregando. Nós te agradecemos, ó Pai, por esse momento, por esse privilégio que temos de servir ao Senhor. E nós te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém? Nós vamos iniciar com um texto lá de Mateus capítulo 5. Você deve estar acompanhando já aí desde o início. Nós vamos hoje participar da 6ª mensagem dessa série das bem-aventuranças. E no capítulo 5, versículo 1, diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Nós entendemos que nesse início do seu Sermão do Monte, quando se fala que aproximaram seus discípulos, entendemos que não eram apenas os 12 que estavam ali ao lado do Mestre. Eu acredito que existia ali uma grande multidão desejosos de ouvir as palavras daquele Mestre, do Mestre Jesus. E no versículo 2 ele diz: E ele passou a ensiná-los dizendo: Felizes ou bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados, versículo 5, os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E em seguida, Jesus fala: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então nós, olhando para essa palavra, para essa série, para essa sequência de pregação do Mestre, nós podemos observar, essas palavras podem ter, com certeza, impactado a vida de todos. Então nós olhando para essa palavra, nós podemos pensar o seguinte: humildade de espírito, choro, mansidão, fome e sede de justiça, ser misericordioso. Mas agora Jesus, como venho dizendo, ele subiu ali ao monte, ele também nos desafiou a subir mais um degrau como seus discípulos. Esse desafio, as bem-aventuranças, como diz um escritor, John Stott, é a parte mais conhecida dos ensinos de Jesus Cristo, mas provavelmente a menos seguida. É um dos textos que nós mais conhecemos, mas também é um dos textos que nós menos vivemos, pois elas continuam sendo aqui um grande desafio ao longo dos séculos. O Sermão da Montanha, também um outro escritor que nós conhecemos e viveu no Brasil muito tempo, Russell Shedd, ele disse que o Sermão da Montanha é o código de santidade promulgada por Deus. E começa com esse desafio das bem-aventuranças. Ele começa com um desafio. Existe algo muito interessante que nos acontece quando lemos a palavra de Deus. Em primeiro lugar, ela nos confronta. Se quando você ler a palavra de Deus, ela não estiver te confrontando, peça a ajuda do Espírito Santo, para que você possa ver ali um confronto da palavra de Deus. Ela também nos desafia, mas acima de tudo, ela nos mostra que esse confronto e esse desafio são para o nosso bem, para o nosso crescimento.
Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós olhamos para ela, como diz o Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, nós conseguimos ver muito claramente os nossos caminhos, aquilo que nós estamos fazendo, olhando para a palavra de Deus. E ali ela nos desafia, ela também nos confronta. Então Jesus está dizendo nessa noite para mim e para você, felizes ou bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Jesus está dizendo que o requisito para ver a Deus é ser uma pessoa limpa de coração. Aí eu fico imaginando, olhando para essas palavras, ele está falando perfeição? Será que ele está pedindo para que todos nós sejamos perfeitos, plenamente perfeitos, ou apenas limpos de coração? A perfeição nós sabemos que alcançaremos somente lá no céu, quando estivermos diante de Deus. Mas temos que ser limpos de coração, ou seja, agir com sinceridade. Podemos expressar, conforme nós vimos nessa série de mensagens, podemos expressar humildade diante das pessoas. Muitos podem ver o nosso choro e até ficarem consternados conosco. As nossas atitudes podem ser de uma pessoa mansa. Podemos até ter fome e sede de justiça, da justiça de Deus. Podemos até agir com misericórdia com o nosso próximo, mas ser limpos de coração é algo muito mais profundo. Somente Deus pode ver. É o que está dentro de nós. As atitudes, muitas vezes, são uma forma de nós escondermos o que está dentro de nós. Podemos expressar tudo isso, humildade, choro, mansidão, podemos ser misericordiosos, mas o que está? Qual é a intenção que está no nosso coração? Estamos sendo limpos? Veja comigo o que diz o salmista Davi, no Salmo 23. Salmo 23, versículos 3 e 4. Se você puder ir comigo com a sua Bíblia. Salmo 23, 3 e 4. Disse Davi: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Aí ele responde: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não se entrega a sua alma à falsidade e nem jura enganosamente. Nesse texto, Davi faz duas perguntas e dá 4 respostas. Primeiro ele pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Nem todas as pessoas poderiam subir para estar na presença de Deus. Existe um pré-requisito que não poderia deixar de ser observado, que fosse limpo de mãos e puro de coração, ou seja, a atitude em acordo com o que está no coração. Mãos limpas e coração puro. Depois ele pergunta: quem há de permanecer no seu santo lugar? Muitos podem até subir ao monte do Senhor, mas somente permanecerão os que forem limpos de mãos e puros de coração. Somente poderão permanecer no monte do Senhor aqueles que forem limpos de mãos e puros de coração, e que não entrega sua alma à falsidade e nem jura enganosamente. Como é que nós estamos agindo diante daquilo que Deus tem colocado na sua palavra? Hoje pela manhã nós ouvimos o nosso irmão Augusto, ele mencionou sobre a inquietação de Asaf, lá no Salmo 73, e é interessante que esse salmo eu tinha pensado em falar sobre esse texto, mas Deus vai confirmando aquilo que Ele deseja falar com cada um de nós. E no Salmo 73, Asaf estava querendo defender uma tese. No versículo 1 lá do Salmo 73, ele diz o seguinte: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. É uma tese que ele fala, ele afirma, e com efeito, Deus ele é bom para com Israel e para com aqueles que são de coração limpo. Mas interessante, se você for lendo, o Augusto leu o 18 em diante, mas se você for lendo ali, até o versículo 17, ele começa a questionar, do versículo até o 16. O que ele estava vendo era pessoas impuras de coração,
que estavam prosperando. Diante disso, ele chega no versículo 2 e 3, ele diz o seguinte, Salmo 73, 2 e 3. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Ou seja, pessoas que praticavam ações, talvez ações de piedade ou não, o texto fala que eles eram corruptos também, mas enfim, eles começavam a fazer e Asaf começou a se questionar, mas Deus, o Senhor não é justo, o Senhor não é perfeito, o Senhor não faz a bondade para aqueles que são limpos de coração? Quando Asaf percebeu a grande diferença entre os limpos de coração e aquelas pessoas corruptas, aquelas pessoas que praticavam a maldade, nós podemos ver a diferença no versículo 17. Diz assim, Salmos 73, 17. Até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Então houve a questão do filtro, ou seja, da diferença. Até que entrou no santuário de Deus, ele pôde perceber. Enquanto isso, ele começava a analisar e tentar rebater aquela sua tese, se confortar, mas ele estava vendo muitas injustiças. Mas quando chegou diante de Deus, conforme diz o salmista Davi, quem poderá subir, mas quem poderá permanecer? Nem todos poderão permanecer. E no Antigo Testamento, Deus realizava a sua sentença, muitas vezes, na hora. Quando olhamos lá para a história dos sacerdotes, no momento em que um sacerdote entrava no lugar chamado Santo dos Santos, se ele não estivesse limpo de mãos e puro de coração, ele era fulminado na hora. A tradição diz que até amarravam a corda nele, as pessoas ficavam lá de fora, porque se ele demorasse muito para sair, ou ele tinha sido fulminado, ou estava ali intercedendo diante de Deus ainda. Mas a presença de Deus requer pureza de mão, pureza de coração. E hoje, no período da graça, através do sacrifício de Cristo, nós podemos acessar o trono de Deus. Vai comigo lá em Hebreus, nós temos um texto que nós sempre lemos, que Jesus Cristo, ele abriu o caminho para estarmos na presença de Deus. Nós podemos entrar na presença do Pai agora com intrepidez. Hebreus capítulo 10, versículo 19, diz assim, Hebreus 10, 19, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E continua falando, versículo 21, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura, coração limpo, coração puro, sincero diante de Deus. É o que Deus requer para que nós possamos nos aproximar diante dEle. Essa foi a diferença que Asaf viu quando ele se aproximou no trono de Deus. Essa é a diferença que o povo de Deus via, dizendo que a fé e a prática deveriam andar de mãos dadas, ou seja, as pessoas deveriam ter mãos limpas e coração puro para estar diante de Deus, para permanecer diante de Deus. Muitos estão indo ao trono de Deus, mas nem todos permanecerão. Jesus disse, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Enquanto no Antigo Testamento, Deus, ele barrava as pessoas, ele fulminava, ele agia diante daquela falsidade, naquele momento em que as pessoas estavam fazendo o mal. No Novo Testamento, esse filtro de Deus, ele será realizado no juízo final. No dia em que Cristo voltar à terra, chamar os seus escolhidos, ressuscitar aqueles que foram mortos primeiros e também arrebatar a sua igreja, haverá um juízo final onde todos estarão diante dele. E olha só comigo o que diz lá em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, onde haverá essa diferença também. Muitos podem ir até a casa de Deus, até o
trono de Deus, até o monte do Senhor, mas nem todos permanecerão. Veja comigo o que diz Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21. Mateus 7, 21 a 23. Nem todos os que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Fizeram, estavam ali na casa de Deus fazendo tudo aquilo. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, enquanto no Antigo Testamento Deus fulminava na hora, no Novo Testamento, no período da graça, nós temos isso aqui acontecendo, que acontecerá com todos aqueles que se aproximarem diante de Deus. E o versículo 20, um pouquinho antes, em Mateus 7, Jesus diz que assim, pois, pelos frutos os conhecereis. Versículo 20 de Mateus 7, pelos frutos vos conhecereis. Nós vamos conhecer as pessoas pelos frutos. O grande problema que eu vejo hoje é que muitos de nós temos um conceito errado sobre o que é fruto segundo os ensinos de Jesus Cristo. Muitos têm esse conceito errado. Muitos creem que fruto significa fama. Muitos significa que fruto significa eloquência, carisma, quantidade de membros da igreja. Mas será que é isso que Cristo estava falando? A grande verdade é que fruto que Deus requer de nós é um fruto que está no nosso interior. É um fruto que salta para a salvação. É um fruto que faz com que as pessoas se rendam a Cristo como Salvador pessoal, reconheçam a sua falibilidade, a sua pequenez diante de Deus, e se renda em arrependimento a Deus, e se converte e buscam a vida verdadeira diante de Deus. Esse é o fruto de transformação que a vida que Deus nos ensina. A pergunta que eu faço nessa noite, para que nós possamos refletir, o que nos motiva a fazer a obra de Deus? Você já parou para pensar? O que te motiva a fazer a obra de Deus? Se for qualquer coisa que não seja glorificar a Deus e edificar pessoas, estamos produzindo frutos maus. Não são bons frutos. Se for qualquer coisa que não seja para glorificar a Deus, que Ele seja honrado e glorificado, estamos produzindo frutos ruins. E nós temos que ser como João, o evangelista. João 3,30 diz, convém que ele cresça e eu diminua. Muitas pessoas querem fama, querem evidência, querem ser eloquentes, querem ter multidões seguindo, querem crescer. O problema muitas vezes que eu vejo também é que muitos querem brilhar muito mais que Jesus Cristo. Ficam muito preocupados com o brilho da sua luz. Nós somos luz para iluminar o caminho daquelas pessoas que estão cegas diante daquilo que estão fazendo. A Bíblia fala que nós somos sal da terra e luz do mundo. Uma luz que pode levar as pessoas a sair da escuridão das trevas. Não é o brilho, não é a luz da fama, da glória. A glória é só para Deus. Muitos atribuem a eles o que Cristo disse, lá em João 15:5, ele diz, sem mim nada podereis fazer. O que acontece é que muitas pessoas que estão hoje à frente de muitos ministérios dizem que sem mim, olha, essa empresa não vai, sem mim essa igreja não vai. E quando acontece isso, se um líder pensa que sem ele, o ministério de uma igreja, o louvor ou pastoral acabará, ele não está sendo um bom líder. Ele não está produzindo frutos conforme recomenda a Deus. Quando eu trabalhava no jornal, a minha gestora, a líder, sempre falava, olha, eu coordenava uma equipe de vendas, ela falava o seguinte, olha, você deve trabalhar de tal forma que se você sair daqui amanhã, a equipe continuará trabalhando, continuará à frente, não quebrará ninguém, não deixará de existir. É assim que muitos líderes pensam, infelizmente, olha, eu saí daquela igreja e muitos estão indo atrás de mim. Ele não foi um bom líder.
segundo o que ensina a palavra de Deus. Temos que preparar, assim como Paulo foi preparado por Barnabé, e a história relata que em Atos, quando Barnabé e Paulo começaram a pregar, era Barnabé e Paulo, e Paulo foi tão evidente no ministério que depois inverteu. Paulo foi mais evidente diante daquilo que ele foi ensinado por Barnabé. E assim nós podemos ver que as pessoas vão crescendo, se buscam viver segundo a vontade de Deus, na simplicidade, na humildade de Cristo. O que está no nosso coração quando fazemos algo para Deus? Nós temos um outro texto de 1 Pedro, se você puder ir comigo, que nos dá também uma luz dentro desse texto que nós estamos trabalhando nessa noite. 1 Pedro, capítulo 4. Dentro dessa questão da pureza de coração que Cristo recomenda para que nós possamos ver a Deus, o que está em 1 Pedro 4, versículo 11. Se você puder abrir comigo. 1 Pedro 4, 11 diz: se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus ou com a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado. A glória é para Deus, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A glória não é para mim. A glória não é para o pessoal da técnica, não é para o pessoal que louva a Deus, que canta maravilhosamente, não é para nós. A glória é para Deus. Se cada um, aquele que serve, aquele que prega, aquele que ensina, faça para que Deus seja glorificado. O que está no nosso coração é o que vai prevalecer diante de Deus. É o que fará podemos ver a Deus ou não. Você conhece o seu coração? Eu não conheço o meu coração. Porque a Bíblia fala com muita autoridade que nosso coração ele é enganoso. Lá em Jeremias 17, versículo 9, olha só que interessante, Jeremias 17, 9. Jeremias 17, 9 e 10 diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Versículo 10, eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o fruto das suas ações. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe o que vai em nós. Mas muitas vezes você pode pensar, mas eu estou imperfeito, eu tenho feito coisas erradas. O que Deus coloca para nós, que eu vejo nessa palavra, é ter um coração limpo, é ter o reconhecimento da sua pequenez diante de Deus. Assim como o publicano e fariseu em Lucas 18, que nós já falamos nas mensagens anteriores, os dois subiram ao templo, subiram ao monte do Senhor juntos para orar. Mas quando chegou diante daquele momento de oração, o fariseu começou a apontar para o publicano e falar, não sou como aquele roubador, não sou como ele. E o publicano, reconhecendo a sua pequenez, a sua falibilidade, o seu pecado, ele disse, Senhor, nem ousava olhar para os céus. Senhor, sê propício para comigo, pecador. Isso é pureza de coração. Não é reconhecer, eu sou limpo de coração, então sou perfeito. Não é a perfeição. A perfeição só alcançaremos lá diante de Deus. Limpo de coração é buscar fazer a vontade de Deus e reconhecer que sem Ele nada podemos. Só Deus, conforme diz Jeremias 17, só Deus conhece o nosso coração e prova os nossos pensamentos para dar a cada um de nós segundo nossas ações. Olha comigo o Salmo 139, o salmista Davi, também falando sobre esse assunto do coração, Salmo 139. É um texto também muito emblemático, que nós conhecemos muito. Salmo 139 diz, versículo 23 e 24. Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos caminhos eternos. Esse é o coração puro, que busca o reconhecimento de que Deus vai nos sondar, vai nos esquadrinhar, de tal forma que Ele vai olhar, filho, você está errando. Deus, reconheci que eu errei, que eu pequei nessa área, me perdoe.
não só para Deus, mas para as pessoas que nós magoamos e machucamos e abandonamos. Peça perdão, seja sincero, sem cera. Tem uma frase que diz, um pensamento que diz que quem vê cara, não vê coração. Muitas vezes a pessoa tem uma cara simpática, mas o coração está podre, está manchado, contaminado. Então, quando o salmista Davi disse isso, quando Jeremias disse isso, eles estavam provando que Deus é o único capaz de sondar o nosso coração de forma plena. Os líderes judaicos falavam com insistência sobre a pureza cerimonial, a pureza da forma, a pureza da lei. Mas Jesus mostra nessa bem-aventurança que Deus se interessa pelo coração, isto é, pelo homem interior, quanto ao seu caráter na sua própria condição de ser. Por isso ele diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. O termo coração refere-se a toda a nossa vida, ou seja, o nosso pensar, o nosso sentir, o nosso agir. Tem que estar em sintonia. E se nós errarmos em algumas dessas áreas, peçamos perdão a Deus. Isso é pureza de coração. Assim como no próprio Deus tudo é verdade, sinceridade e pureza, também os de coração limpo têm a vida cheia de verdade, sinceridade e pureza. Verdade é reconhecer que nós não somos nada diante de Deus, que nós somos falhos, que nós somos pecadores. Ser sinceros diante de Deus e das pessoas. Não agir conforme o salmista fala, aqueles que não agem dolosamente, não jura falsamente. Não ser falso. Não ser contencioso, não armar contenda cilada para as pessoas. Isso, quando a pessoa faz isso, mostra a impureza que está no seu coração. O homem vê o que está no exterior, mas Deus vê, conforme diz Samuel, o que está no nosso coração. Quando Cristo disse, nesse texto de Mateus capítulo 5, versículo 8, quando ele disse, e verão a Deus, essas palavras têm duas aplicações, gostaria de fazê-las nesse momento. A primeira aplicação que eu vejo é ver a Deus de forma imediata. Mas como assim? Ver a Deus hoje, agora, é possível? Sim, é possível ver a Deus. Olha comigo o que diz Efésios capítulo 1, 18. A oração de Paulo. Efésios 1, 18. Eu vou ler aqui na versão NVI, diz assim, Efésios 1, 18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Lembra aquele cântico que nós cantamos? Abre os olhos do meu coração, quero te ver. Então ele diz assim, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chama, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, que os olhos do nosso coração possam abrir para essas verdades da palavra de Deus. Nós podemos ver a Deus hoje, se os olhos do nosso coração estiverem abertos, para que a gente possa ver exatamente aquilo que Ele tem nos dado. Nos chamou para ver a riqueza, a gloriosa herança dEle, nos santos. Podemos contemplar a Deus hoje, através dos olhos da fé, abertos. É possível sim, podemos contemplar a Deus. E quando você vê uma pessoa sendo transformada pela palavra de Deus, você vê, olha, Deus agiu nele. Eu estou vendo Deus ali, na vida daquela pessoa. Eu estou vendo Deus na ação daquela pessoa. Eu estou vendo Deus nas atitudes daquela pessoa. Como diz o Rubens em um dos testemunhos da família que ele colocou, que as nossas ações testifiquem as ações de Deus e não do inimigo. Porque muitas vezes nós não conseguimos ver Deus na vida de algumas pessoas e até mesmo nós. Muitas vezes falhamos e muitas vezes nós agimos como Satanás muitas vezes tem feito na vida de muitas pessoas. Quando Pedro foi pedir para Jesus Cristo, olha, Jesus, você jamais será crucificado, você jamais será morto. O que Cristo falou para ele, arreda-te de mim, Satanás. Que Cristo tinha uma missão para cumprir. E Pedro queria dissuadi-lo daquela missão. E Jesus falou, arreda-te de mim, eu tenho uma missão para cumprir.
E muitas vezes você fala, eu tenho uma missão para cumprir. E essa missão envolve, muitas vezes, vai envolver no ministério, na nossa caminhada com Cristo, principalmente renúncia. E muito sacrifício. Muita entrega. E se alguém fala, você deixa de ser cristão porque você passa com dificuldade? Não, eu quero ser mais ainda. Porque o meu justo viverá pela fé. Então, quando Cristo falou essas palavras, e verão a Deus, nós vamos ver a Deus nas nossas atitudes, nas atitudes das pessoas também que estão à nossa volta. Mas o que está no nosso coração, o que vai no nosso coração, é mais importante diante de Deus, porque Ele sonda nossos corações. A segunda aplicação que eu faço é que essa visão interior também tenha aperfeiçoamento lá no futuro. Em 1 João capítulo 3, versículo 2, 1 João 3, 2. 1 João 3, 2. Ele diz o seguinte: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. O veremos como Ele é. Poderemos ver a Deus. Poderemos ver o Filho de Deus. Então nós temos essa grande verdade de Deus quando nós olhamos para a palavra dEle e Cristo fala, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Champlin, quando comenta sobre esse assunto da bem-aventurança, ele diz que Jesus tinha em mente, ele coloca nos seus comentários, lá o texto de Esther, capítulo 1, versículo 14, quantos conhecem a história de Esther, que se tornou rainha, e diz ali em Esther 1,14 que mostra que naquele período medo-persa, havia 7 conselheiros que eram amigos íntimos e que avistavam pessoalmente com o rei. A condição de ver ou estar diante do rei era ter um coração puro. Então esses 7 conselheiros diante do rei tinham o coração puro e poderiam estar diante do rei. O exterior, ele é revelado do interior. O ser é tudo. A aparência não é nada. Como eu falei há pouco, quem vê cara não vê coração. Você pode ver uma aparência perfeita de uma pessoa, mas o que está no coração, só Deus sabe. Nós não temos poder, muitas vezes, de esquadrinhar, de saber o que vai no coração. Impureza é estar separado de Deus. Porém, aos que são verdadeiros e puros de coração, é concedida essa bem-aventurança de ver a Deus. E Esther teve-lhe a bem-aventurança de poder estar diante do rei e reivindicar pelo seu povo. Pureza de coração na vida de Esther. E por esse motivo, ela ficou, segundo o texto de Esther fala, ela ficou durante 1 ano se preparando para estar na presença do rei. E quando ela se preparou, causou um impacto tão profundo que houve a transformação do povo dela também. Então, indo para o final dessa mensagem, podemos até ter atitudes de humildade, expressar mansidão, sermos misericordiosos, mas se o nosso coração não for puro, de nada adiantará. Que a nossa oração seja como a oração do rei Davi, lá no Salmo 51, se você puder ir comigo, estamos indo para o final da mensagem, Salmo 51, versículo 10. Salmo 51, 10 diz o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Salmo 51, 10. Isso aqui, Davi, ele confessou depois de ter pecado. Depois de ter sido ali instigado, ter sido repreendido por Natã, de ter possuído Betseba. No Salmo 51 conta essa história. Ele começa falando, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a sua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está diante de mim. Pequei, diz ele no versículo 4, contra ti somente pequei, contra ti somente fiz o que era mal, perante os teus olhos, de maneira que tem sido como justo no teu falar, e puro no teu julgar.
Então Davi reconhece aqui o seu pecado diante de Deus, a sua imperfeição, e quando chega no versículo 10, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Que essa seja a nossa oração. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Que essa seja a nossa oração, para que possamos ver a Deus. Somente com a ajuda de Deus é que podemos ter um coração puro. Podemos falar com muita humildade, com muita simplicidade, mas o que está no nosso coração é isso que vai valer diante de Deus. É o que vai diferenciar a todas as pessoas que hoje falam diante de Deus, falam diante do templo de Deus. Que Deus nos conceda aquilo que realmente nós precisamos, que é estar na presença dEle. E Deus nos conhece, Ele sabe o que nós precisamos. Com essa mensagem nós somos desafiados por Deus a buscar um coração puro. Queremos vê-lo. Nós queremos participar da mesa do Senhor lá no céu, conforme diz a palavra de Deus. Teremos a ceia do Senhor. Mas só estaremos lá se nós tivermos esses pré-requisitos relatados por Cristo na bem-aventurança. Em primeiro lugar, reconhecer que somos pecadores. E com o espírito de humildade, receber a Cristo como Salvador pessoal. Depois chorar pelo nosso pecado, conforme diz Mateus capítulo 5, versículo 4. Procurar com mansidão reconhecer que nós não teremos uma herança da terra celestial se agirmos com ira. Procurar também ter fome e sede de justiça de Deus, agir com misericórdia. E nessa sexta bem-aventurança, ser limpo de coração. Reconhecer que somos falhos, mas sermos sinceros diante de Deus. Queremos vê-lo, queremos participar da sua mesa. E que esse momento, em que você também deseja ver a Deus, que Ele possa realmente estar agindo no seu coração através do Espírito Santo. Em Jesus nós podemos ver Deus agora, podemos ver Deus no futuro, e que Jesus possa realmente fazer morada em nossas vidas.